Graças a paz, igreja, boa noite. Boa noite. Sempre um prazer, né? Uma grande responsabilidade, mas um prazer ter essa incumbência da palavra. O pastor, ele propôs para esse mês nós abordarmos o tema da comunhão. Só que os 2 primeiros domingos, o pastor Wagner, direcionado por Deus, abordou o tema sobre descanso. E eu não sei vocês, mas eu fui extremamente abençoado por isso. É um tema sobre esse descanso no Senhor que eu glorifico a Deus, que a nossa liderança tem estado atenta ao que tem acontecido no mundo mesmo onde nós vivemos. Quantas pessoas têm sido consumidas pelos problemas da sua mente, quantas pessoas têm sido consumidas por problemas que têm cercados, mas nós sabemos que para a honra e glória do Senhor, nele nós temos descanso. Que vocês sejam pessoas atentas, sabe? O pastor Wagner passou até algumas dicas fitness aí no final, né? Beba água, cuide do seu corpo, isso é muito importante. Mas que vocês sejam pessoas atentas a isso dentro da vida de vocês. Se atentem principalmente ao espiritual, claro, mas também ao mental, ao físico. Não deixem passar qualquer detalhe, vocês não estão sozinhos. Isso foi uma prova do Senhor que nós somos um corpo, tem uma igreja que está disposta a cuidar uns dos outros, amém? Você faz parte disso, observe você, observe a sua família, observe o irmão que está do seu lado. Isso é um tema muito importante, tá? Tem pessoas realmente se perdendo, cara. Tirando sua própria vida, entre outras coisas. Não é pessoas de fora não, tá? O número de suicídio, entre outras coisas, no meio dos cristãos tem aumentado de forma grande. E nós temos que cuidar dessa área também. Amém? Falar sobre comunhão não é tão difícil, né? Afinal, nós somos uma igreja que vivemos a comunhão. Sim ou não? Você se sente aqui fazendo parte de uma comunhão? Glória a Deus por isso. E nós somos uma igreja também que gosta de comunhão, não é não, Jeff? Doce comunhão. Deixa isso aí para o dia da ceia, né? Mas nós somos uma igreja que vive, né? De certa forma, isso aí. Só que, como todos os temas que nós trabalhamos, como todos os temas que nós aprendemos e vivemos juntos com o Senhor, existem coisas que nós precisamos aprofundar e a comunhão também é um tema que nós precisamos aprofundar. Precisamos conhecer cada vez mais sobre isso para vivermos cada vez mais sobre isso. Nós tivemos um exemplo muito claro aqui agora, que em comunhão nós podemos sim orar pelos nossos irmãos lá no Irã, tendo a certeza que através do poder do Espírito Santo e da comunhão em Jesus, eles estão sendo alcançados através da nossa oração. Eles estão sendo libertos através da nossa oração, não porque somos bons ou porque temos algo a acrescentar, mas o mesmo Deus que nós servimos, eles também servem, porque geografia nenhuma para a ação do Senhor Jesus. Amém? Quando nós começamos a tratar sobre esse tema, usando o livro dos 40 dias lá na célula, foi um tema que nós gostamos muito de conversar. Não sei como foi isso na sua célula, não sei como que foi essa conversa, mas foi um assunto que rendeu. Nós chegamos à seguinte conclusão que, para a glória de Deus, nós caminhamos ali em comunhão. Podemos contar uns com os outros, podemos saber que estamos cercados de irmãos e de amigos que no momento da aflição nós podemos contar. E eu creio que vocês também sentem isso na célula de vocês, aqui na igreja. Até chegamos com essa conclusão que a nossa igreja é uma igreja que vive a comunhão em Cristo. E isso é uma bênção, graças a Deus que vivemos assim. Mas chegamos à conclusão também que por mais que possamos contar uns com os outros, por mais que sabemos que a gente pode ter com quem pedir ajuda e refúgio em momentos de dificuldade e também de alegria, nós entendemos que existem algumas áreas da comunhão que nós precisávamos ir mais fundo, precisávamos nos aprofundar. E entendemos também que a igreja precisa se aprofundar.
Não porque está ruim, mas para melhorar. Como uma vista embaçada, sabe? Não sei quem aqui tem problema de visão, mas quando você coloca o óculos e fala, caramba, agora eu estou vendo bem. Assim nós precisamos fazer com o tema da comunhão. Às vezes nós estamos no caminho certo, estamos andando, mas ainda existem algumas coisas embaçadas que nós precisamos ajustar. E com a graça de Deus, nós vamos usar a palavra para arrumar o nosso foco em relação à comunhão. Amém? Com certeza, se eu for falar com vocês e pedir para vocês citarem versículos sobre comunhão, vocês me citariam diversos versículos. Porque além de ser uma coisa que nós vivemos, é uma coisa que também nós aprendemos. Nós só vivemos porque aprendemos. Então a comunhão já foi nos ensinada aqui. E com certeza, se eu pedir para você puxar na sua mente agora um versículo, você consegue puxar um versículo sobre comunhão na sua mente. Isso é uma bênção. Quer dizer que a palavra do Senhor está viva em nossos corações e agindo nas nossas vidas. Mas eu queria trabalhar com vocês, primeiramente o texto que está lá em Atos 2, 42 ao 46. É um texto que eu gosto muito, que ele abrange várias coisas. Coloca para a gente aí, por favor. A minha versão está na NVI, tá? Aproveitar para beber água. Amém. Podemos ler? Os irmãos acharam? Quem não achou, acompanha aqui no telão. E diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vamos orar mais uma vez? Coloque teu coração diante do Senhor, para que a palavra do Senhor alcance o seu coração, não por mérito meu, porque não tenho algum mérito sobre isso. É por graça, misericórdia, porque o próprio Espírito Santo fale ao teu coração. Amém? Senhor, nós clamamos ao Senhor, sabe Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, Jesus. Que o Senhor trabalhe em nossa mente, Pai, mude aquilo que precisa ser mudado, ajuste aquilo que precisa ser ajustado, Pai. Mas que principalmente, sabe Deus, saiamos daqui diferente da forma que entrou, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para que possamos, sabe Senhor, cada dia mais viver para a glória do Senhor, Deus. Para que possamos agradar o Teu coração, Pai. Fale ao nosso coração e trabalhe em nossa mente, Jesus. Nos mude verdadeiramente, Pai. Nos corrija, Senhor, naquilo que precisamos ser corrigidos, Pai. Em Teu nome, Deus, que nós clamamos, Pai. Amém. Logo de cara aqui, queridos, nós podemos tirar algumas lições deste texto de Atos. Nós podemos tirar e vamos trabalhando aqui versículo por versículo e vendo o que podemos aplicar nas nossas vidas em relação à comunhão. Vamos tirar algumas lições aqui sobre a comunhão nesse trecho de Atos 2. Lá no versículo 42, pode colocar aí? Diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A primeira lição que nós podemos entender é o seguinte, queridos: a comunhão, ela precisa de dedicação aos ensinamentos de Cristo. Não tem como você ter comunhão se você não se dedica em cumprir aquilo que Cristo deixou. O que os apóstolos ensinavam foi o que eles aprenderam de Cristo.
A comunhão verdadeira, ela começa na obediência da palavra do Senhor. Se você não baseia a sua comunhão naquilo que Cristo deixou como ensinamento, a sua comunhão não é uma comunhão verdadeira. E nós precisamos de dedicação nisso. Não é somente fazer, mas é se dedicar em pôr em prática os ensinamentos deixados por Jesus. Seguindo, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Outra lição que nós podemos tirar aqui é o seguinte: se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você quer ver o agir de Deus, viva em comunhão. O Senhor opera milagres no meio da comunhão, o Senhor opera milagres no meio da sua igreja. O pastor Wagner acabou de orar, enquanto ele orava aqui, eu lembrei da irmã Maria. Meus amigos, e cada testemunho que a Lindete mandava, cada mensagem que a Lindete mandava, meu coração queimava. Eu falei, rapaz, se um dia eu sei um terço do que essa senhorinha é. E isso é comunhão. O Senhor faz, obviamente, porque Ele quis, mas eu creio que o Senhor olhou também a nossa igreja orando, a nossa igreja cuidando da nossa irmã em oração. E nós estamos conseguindo ver o milagre. Nós estamos conseguindo ver a nossa irmã sendo curada. E assim, queridos, não se para somente nela. Você quer ver o milagre? Se dedica no ensino da palavra, se dedica em aprender a palavra, se dedica em viver em comunhão, porque o Senhor opera maravilhas no meio do ajuntamento de crentes. Você quer viver isso? Vive em comunhão, se dedique a isso. A comunhão também gera em nós não somente o reconhecimento de milagres, mas viver em comunhão nos faz reconhecer a grandeza de Cristo. Nos faz reconhecer o tamanho de Deus. Porque o Senhor se manifesta também no meio da comunhão. Seguindo para o próximo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unanimidade, queridos. A comunhão, ela tem que ser unânime. Para uma comunhão ela ser saudável, não pode ter pessoas no meio que não queiram estar em comunhão. Você quer ver a igreja avançando, você quer ver essa igreja cheia aqui, claro, nós estamos fazendo o nosso papel, que é orar, mas continue incentivando uns aos outros em comunhão, que o próprio Senhor, o versículo final ali dessa perícope aqui de Atos, fala que o próprio Senhor acrescentava pessoas diariamente. Você quer ver pessoas sendo salvas? Você quer ver seus familiares sendo salvos? Viva em comunhão. Está aí uma das chaves. O próprio Senhor acrescenta pessoas no meio daqueles que vivem uma comunhão sadia. Que possamos viver isso, meus irmãos. Seguindo. Vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Empatia e cuidado mútuo. Numa comunhão saudável, a empatia e o cuidado tem que ser evidenciado. E para a glória de Deus, se tem uma coisa que nós temos acertado com toda a nossa humildade aqui como igreja, é a empatia e o cuidado mútuo. Nós vivemos isso e sabemos as bênçãos que é ter a oportunidade de cuidar dos nossos irmãos. Eu não sei vocês, mas eu posso testemunhar diversas vezes que fui cuidado por irmãos daqui. Literalmente, né? Tem irmãos aqui que me viram nascer. A tia Jô, coitada, eu começava a bagunçar no culto, a tia Jô me pegava, me levava lá no colo, lá para fora. Duvido ela fazer isso agora, mas naquela época ela conseguia, né? E assim, quantas crianças já não passaram pelo colo da tia Jô aqui nessa igreja? Vocês estão vendo a bênção da comunhão? Quando o pastor me convidou a falar sobre isso, eu comecei a lembrar de algumas histórias aqui, e como isso encheu meu coração. A comunhão é uma bênção, meus irmãos. A comunhão é uma bênção, porque a tia Jô teve a oportunidade de abençoar quantas mamães prestar no culto, ali prestar atenção no culto, segurando os filhos. Eu estava analisando esses dias, né, Márcia, eu vou te expor um pouco aqui, a gente estava conversando ali na frente, e a Márcia falou assim, eu lembro de você nascendo.
Eu falei, caramba, olha aí, um irmão que participou da minha vida. Mas ao mesmo tempo, esses dias eu encontrei o Serginho e a Patrícia com as filhas dele, e as meninas estavam fazendo aniversário, se não me engano eram 6 aninhos já, né? Aí eu falei, caramba, 6 anos, e a Patrícia, o tempo passa. Olha como que a comunhão é uma bênção, queridos. Pessoas me viram nascendo, e agora eu estou vendo filhos dos irmãos nascendo e crescendo saudáveis, bem, aprendendo do Senhor aqui na igreja. A comunhão nos leva a vivenciar coisas maravilhosas na vida uns dos outros. Que bênção, você já parou para pensar nisso? O tempo passa e para nós, isso é uma bênção. Para o mundo pode ser desesperador o tempo passar, mas nós temos uma esperança. Cada dia que passa é menos um para eu encontrar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Cada dia que passa é menos um para eu estar já ao lado do meu Pai. E que maravilha isso. E que maravilha nós vivermos isso em comunhão. Que maravilha eu passar os meus dias ao lado de vocês. Com certeza eu tenho história com a maioria de vocês aqui. Coisas marcantes que já aconteceram na minha vida e na vida de vocês também, que se vocês pararem para pensar, vocês vão falar, olha, eu vivi tal coisa, eu vivi tal bênção com aquele meu irmão lá da igreja. E isso é uma dádiva do Senhor. A comunhão é uma dádiva, meus irmãos. Seguindo, para a gente não se perder. Então, voltando ao versículo 45, o cuidado mútuo é algo que é expressado de forma clara na comunhão saudável. Indo para o versículo 46, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aqui nós podemos ver alguns ensinamentos. Primeiro, a comunhão ela exige perseverança. Aqui eles falam todos os dias. Obviamente que com as nossas vidas corridas e do cotidiano, nós não conseguimos estar juntos todos os dias partindo o pão. Mas sabe como você pode partir o pão com a tua comunidade de fé, com a nossa igreja? Em oração. Você pode abençoar a vida do seu irmão sentado ao lado dele, orando por ele, intercedendo ao Senhor por ele. E outras duas coisas que me chamam a atenção nesse versículo é que na comunhão, além de perseverança, ela gera em nós alegria e sinceridade de coração. Então, uma comunhão saudável, ela exige perseverança, mas o resultado dessa perseverança é uma alegria e uma sinceridade em nossos corações. E que bênção viver isso. Mas, desses versículos todos aqui que nós lemos, o que mais me chama a atenção é o versículo 44. Vamos voltar rapidamente nele. E diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Queridos, é fácil ter tudo em comum? Sim ou não? Pode ser sincero, queridos. Não é fácil. Ter tudo em comum é difícil, muitas vezes, com aquele que é próximo da gente. O Tiago palmeirense e o Quirino São Paulino. Ter tudo em comum, Quirino, nem sempre vai dar certo. Mas, obviamente que quando o autor de Atos ali estava escrevendo sobre isso, eles não estavam falando sobre pensamentos. O autor de Atos ele não estava falando sobre gosto. Afinal, o Senhor criou seres únicos. Eu sou diferente do Jeff. Né? Mas, o que nós temos que ter tudo em comum é o ideal. É o propósito, queridos. Uma comunhão ela só é saudável quando nós temos o mesmo propósito. E uma comunhão baseada na palavra, ela tem que ter um ideal, que é sermos um para a glória de Deus. Cristo nos chama para uma comunhão que glorifique a Ele. Não é uma comunhão que glorifique homens, porque aí não seria uma comunhão verdadeira, não seria essa sinceridade, não teria essa alegria. Mas Cristo nos convida a viver uma comunhão para a glória dEle.
Nós vivemos uma comunhão para a glória de Deus quando no particular nós buscamos a Deus, nos enchemos do Senhor, buscamos na palavra, buscamos em oração, e isso transborda em comunidade. Queridos, quando nós estamos cheios do Senhor, é impossível vivermos em comunhão longe dEle. Deixa eu melhorar a frase aqui. Quando nós estamos cheios do Senhor, não há espaço para pessoas vazias, sabe, ou cheias de si. Quando nós estamos cheios do Senhor, isso transborda para a nossa comunidade e começamos a viver numa comunidade que também é cheia do Espírito Santo. E é assim que é o ideal, que nós temos tudo em comum. Eu posso ter gostos diferentes, eu posso ter pensamentos diferentes, mas tenho que ter uma coisa unânime com o meu irmão: viver para a glória de Deus. Isso tem que ser unânime no nosso meio. Não tem como uma igreja saudável, que viva uma comunhão saudável, que pessoas não pensem em viver para a glória de Deus. E devemos incentivar isso uns nos outros. Continuando, queridos. E é muito difícil, quando nós começamos a viver esse versículo de ter tudo em comum, porque cada vez mais nós vivemos num mundo que somos incentivados a viver no individualismo. Somos incentivados a simplesmente pensar em nós, a não se preocupar com o próximo, a se preocupar consigo mesmo, a se preocupar somente com os nossos objetivos. E para cumpri-los, o mundo nos incentiva a não pensar como fazer isso, se é certo ou se é errado, e nos incentiva a não cuidar do próximo. Se eu tiver que passar por cima dele para conseguir meu objetivo, no mundo isso é normal. Mas quando vivemos uma comunhão verdadeira, quando vivemos uma comunhão para a glória de Deus, meu objetivo é importante, sim. Mas mais importante é eu ver eu e meu irmão unidos para a glória do Senhor. Ter tudo em comum não significa pensar igual em tudo, e sim compartilhar do mesmo ideal que nós já falamos, que é viver para a glória de Deus. E para ter tudo em comum, na nossa comunhão exige algo um pouco mais aprofundado. Para ter tudo em comum com o meu irmão e viver para a glória de Deus, eu preciso de uma palavrinha que tem permeado aqui, ali na nossa célula ali, a gente tem falado muito sobre isso, que é intencionalidade. Para eu viver para a glória de Deus em comunhão, eu preciso ser intencional. E isso, queridos, nós temos um exemplo muito claro de um homem que foi muito intencional na Bíblia. Jesus Cristo, em todas as suas ações, ele tinha um propósito. Jesus não andava a esmo, sabe? Não andava à toa. Ele tinha um propósito em todo diálogo, em todo relacionamento em que ele iniciava. Jesus tinha um propósito. E nós podemos ver isso, né, na mulher samaritana. Quando Jesus se revela à mulher samaritana, ele tinha o propósito de mudar a vida dela e de toda uma comunidade, porque ela saiu para pregar. Com os discípulos, Jesus, todo o relacionamento que ele tinha ali com os apóstolos, todas as vezes que ele parava para conversar com os apóstolos, ele estava ensinando os apóstolos. E também com os fariseus. Jesus, ele entrava às vezes em combate, né, confrontando ali os ensinamentos errados. Então, até com aqueles que não eram a favor de Jesus, Jesus se relacionava de forma intencional. E esse é um grande desafio para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos limitar a nossa comunhão. Olha, eu tenho tudo em comum contigo, Jeff, até aqui, tá? No máximo, se tu precisar de uma carona, mais que isso não conta comigo não. Eu tenho comunhão contigo, meu irmão, aqui no domingo, mas durante a semana eu não quero saber de você. Eu tenho comunhão contigo, se tu estiver precisando aqui de um arrozinho ali, eu te dou, mas mais que isso não conta comigo não. E o Senhor, ele não coloca limites na comunhão. Ele não coloca regras, ele não coloca ali cerca. A nossa comunhão, ela tem que ser muito mais além do que a parte física. A comunhão de um crente em Jesus, ela envolve a parte física, claro, mas ela envolve a parte espiritual.
é muito mais além do que simplesmente eu suprir financeiramente aquele que precisa. Gente, eu não estou falando contra isso, tá? Pelo contrário. Nós devemos fazer isso. Mas também devemos nos preocupar com o espiritual uns dos outros. A comunhão envolve isso, querido. A comunhão envolve eu me preocupar como o meu irmão está em relação a Cristo. E eu quero convidar os irmãos a abrir em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Nesse versículo nós vamos ver um pouco sobre essa questão da intenção, como que nós devemos agir de forma intencionalmente. Amém? Já está ali na tela. Diz o seguinte: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você consegue perceber que uma comunhão rasa não se importa verdadeiramente com o seu irmão? Que é necessário haver uma intenção de cuidado para que eu incentive meu irmão, para que eu me importe com o meu irmão. Viver a comunhão é intencionalmente se importar uns com os outros. Isso é uma comunhão verdadeira, onde eu intencionalmente me importo como que o meu irmão está. E viver isso, queridos, não é fácil. Eu realmente se importar com o meu irmão me tira da zona de conforto. Eu realmente se importar como o meu irmão está espiritualmente me coloca em situações muitas vezes desconfortáveis, tanto para quem está se importando quanto está sendo importado, né? Só que o resultado disso glorifica a Deus. E isso é muito importante, porque a comunhão bíblica, a comunhão verdadeiramente, ela envolve algumas áreas. Por exemplo, você se importar genuinamente com o seu irmão, envolve o confronto de pecados, algumas vezes. E isso é algo que gera um desconforto em nós. Mas nós precisamos entender uma coisa, que eu se preocupar com o meu irmão ao ponto de exortá-lo, é uma responsabilidade que nós devemos ter. Obviamente, queridos, que esse confronto do pecado, ele não tem que ser feito como um juiz que condena. Até porque Cristo não agiu assim conosco. Cristo agiu com amor e graça. E assim nós devemos nos preocupar uns com os outros. Eu não posso ser imaturo e omisso de ver o meu irmão tomando um caminho errado, tomando um caminho difícil, e não ir lá e falar: querido, você está se perdendo. Mas também eu não posso ir lá como um juiz e condená-lo, porque quem tinha autoridade de fazer isso decidiu agir de uma forma diferente. Nós precisamos chegar aos nossos irmãos e confrontar o pecado, sim, mas devemos chegar e não simplesmente lançá-lo para fora. Devemos chegar aos nossos irmãos e confrontar o pecado e falar: meu irmão, você está tomando uma decisão errada, você está fazendo algo que desagrada ao Senhor, mas eu quero saber, como irmão teu em Cristo, que temos o mesmo ideal de glorificar a Deus, como que eu posso fazer para te ajudar em Jesus a vencer isso? Esse é o ideal de comunhão. Esse é o ideal que Cristo quer para as nossas vidas, que nos importemos uns com os outros, ao ponto de, em amor, eu ver o meu irmão pecando e incentivá-lo a seguir e não a parar, não a retroceder. Você entende que há uma diferença em simplesmente apontar o pecado e você corrigir, incentivando, como diz aqui em Hebreus, incentivando-os no amor, né? Nós não podemos ser indiferentes, queridos, e agir como crentes imaturos diante do erro do nosso irmão. Mas também não devemos agir como acusadores. Nós devemos imitar a Cristo. Cristo em amor, ele confrontava pecados. Cristo em amor, ele mudava as pessoas. Lógico que nós não temos o poder de mudar, mas nós temos o poder de incentivar a abandonar as práticas que desagradam a Deus.
Nós precisamos ter o ideal de glorificar a Deus e nos colocarmos à disposição para caminharmos juntos uns com os outros. Quando eu vejo meu irmão pecando, eu não devo excluí-lo. Eu devo orientá-lo e me colocar à disposição de caminhar o quanto for necessário para que ele abandone essa prática e também glorifique a Deus com sua vida. Na comunhão bíblica, na comunhão para a glória do Senhor, nós devemos sempre buscar sermos verdadeiros e em amor falar a verdade um para os outros. Nós devemos corrigir quando necessário e principalmente encorajarmos uns aos outros. Isso tem que ser uma prática comum no nosso meio, sabe, querido? E nós não estamos tão distantes disso, não. Quantas vezes aqui, desanimado, eu fui encorajado por vocês? Quantas vezes vocês serviram de arco mesmo, me lançando, sabe? Na minha juventude, quantas vezes vocês ali, o pastor Wagner, que acompanhou bastante ali, pequenininho, que ele já está num tempinho, mas quantas vezes ele não serviu de trampolim para que eu continuasse avançando, para que eu continuasse crescendo. E assim nós devemos ser uns com os outros. Nós devemos incentivar os nossos irmãos, devemos ser incentivadores uns dos outros. Porque essa vida em comunhão, essa vida de comunidade, verdadeiramente baseada nas Escrituras, fortalece o corpo de Cristo. É impossível uma igreja saudável, uma igreja forte, que não viva em comunhão. E que não viva esse encorajamento mútuo. É impossível, queridos. Através da comunhão, Cristo fortalece o seu corpo aqui, Cristo fortalece a sua igreja. Cristo também promove o crescimento espiritual individual através da comunhão. Quando somos bênçãos na vida uns dos outros, a nossa vida com Deus também melhora. Mas, queridos, isso aqui até agora nós falamos sobre uma comunhão humana, né? O que eu posso fazer com o meu irmão. Mas existe uma comunhão muito maior. Existe uma comunhão muito mais profunda, que é a nossa comunhão com Deus. Nós sabemos que nós fomos criados para ter comunhão com Deus, mas o pecado quebrou isso lá no Éden. O pecado quebrou a nossa comunhão com Deus lá no pecado de Adão. Só que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, mandou Jesus, que venceu, sabe, o pecado, venceu a morte, para que tivéssemos comunhão com Ele. E essa comunhão é tão importante, queridos, tão importante, que Jesus ele ora por isso. Lá em João 17, versículo 20, diz o seguinte: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, Jesus orando por nós, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Queridos, Deus está em Jesus em essência. Jesus e Deus têm a mesma essência, por isso Jesus é Deus. Obviamente que nós não temos a mesma essência dele, mas devemos perseverar em sermos o mais parecido com ele possível. Devemos perseverar, perseguir esse objetivo de ser parecidos com Deus, para que possamos desfrutar de uma comunhão plena com Ele. Obviamente que Cristo é o centro da comunhão nossa com Deus. Sem Cristo nós não conseguiríamos ter comunhão com Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. Afinal, uma comunhão é uma via de mão dupla. E nós podemos fazer a nossa parte buscando cada vez mais se amoldar aos padrões de Cristo. Buscando cada vez mais cumprir a sua vontade, buscando cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, buscando cada vez mais ser cópias de Jesus. E nós entramos num paradoxo aqui, porque existe o seguinte: você só ama a Deus se você ama o seu irmão, e você só ama o seu irmão se você ama a Deus. É impossível essas coisas estarem separadas, tornando assim, queridos, a comunhão
um dos pilares centrais da nossa fé. A comunhão é algo importantíssimo. É algo indispensável na vida dos crentes no Senhor Jesus. Mais do que amizade, a comunhão é um relacionamento intencional, onde o amor ao próximo e a glória de Deus são evidenciados. O Senhor nos chama a viver em plena comunhão com os nossos irmãos e, pela graça, Ele nos convida a ter comunhão com Ele. Que nós possamos ser uma igreja, meu querido, igual a de Atos, vivendo em unanimidade, empatia, perseverança e amor intencional, para que Deus seja glorificado em nós, para que a glória de Deus resplandeça sobre as nossas vidas e sobre a Igreja Batista de Vila Joque. Precisamos viver como um só ideal, em comunidade, vivermos para a glória do Senhor. E para encerrar, queria chamar o Jeff, a Marcele aqui, e queria propor algo aos irmãos. O pastor Wagner, ele pregou sobre essa questão do descanso, sobre essa questão do cuidado mútuo, e eu queria propor para vocês algo diferente essa noite. Eles vão cantar um louvor, e durante que eles cantam esse louvor, você vai exercitar a sua comunhão. Você vai procurar um irmão aí, pode ser aquele que você tenha mais intimidade ou não, mas ninguém vai ficar sozinho. Você vai exercitar isso e vai chegar no seu irmão e vai falar o seguinte: irmão, como eu posso abençoar a sua vida hoje? Como eu posso ser um canal de bênção através de vocês? Vocês vão ter esse momento de oração, de forma ali, um pelo outro, forma rápida, mas para começarmos a entender esse amor intencional. Exercite isso, não fique sozinho. Eu sei que talvez seja ruim você se levantar, se ficar ruim para você, fique no seu cantinho. Mas se não, queridos, busque isso. Não fique sozinho agora, deixa Deus te usar. Você pode ser bênção na vida de outros irmãos. Você pode ser usado por Deus, e é para isso que o Senhor te chamou, para que você seja um abençoador na vida de outra pessoa. Cristo nos chamou para uma vida de comunidade, a uma vida de edificação mútua, onde um abençoa o outro. Depois que você acabar de orar, não se disperse ainda, mas cante essa música como igreja, sabe? Aprecie esse momento de comunhão. Amém? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
você já acabou de orar, levante-se, fique em pé, comece a louvar o Senhor, desfrute da comunhão em Cristo, desfrute da verdade, desfrute da glória de Deus, porque a glória de Deus se manifesta no meio da comunhão. Aproveite esse momento ao lado do teu irmão. Vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Somos corpo. Se você já orou, procure outra pessoa. Fale palavras de bênção na vida de outra pessoa. Não que nossa palavra tenha poder, mas é a bênção de desfrutar, sabe? A bênção de desfrutar da verdadeira comunhão que só Cristo nos proporciona. Sem qualquer falsidade, Aleluia. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de Nós ti, precisamos uns dos outros, queridos. querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um domingo, Pai, que o Senhor nos permitiu nos reunirmos como comunidade, Pai. Obrigado pela bênção, sabe, Senhor, de termos a liberdade de cultuar ao Senhor juntos, Pai. Obrigado, Pai, pela bênção da comunhão, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. E nós clamamos agora, Pai, pelas bênçãos do Senhor ao decorrer da nossa semana, Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem, sabe, Jesus? Que o Teu amor, a Tua graça seja conosco, Pai. E principalmente, Senhor, que possamos ser usados na vida uns dos outros, Pai. Como, sabe, Senhor, como consolo se for preciso, como incentivo se for preciso, como correção se for preciso, mas que possamos ser usados na vida uns dos outros para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe na volta para nossa casa, Pai. Em Teu nome que oramos, Senhor. Amém.